Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui, né, de Biologia. Bom, eu quero ajudar vocês, né, nesse módulo 3, PET 3, a interpretar a matéria de genética e também a fazer correção das atividades aí propostas para a primeira semana, semana 1 do PET 3 em Biologia. Então acompanha comigo aí, por favor, né, na tela, a primeira semana do PET 3, módulo 3, né? O tema principal são as bases da herança genética, né, as leis de Mendel. Então nós vamos dar sequência, né, nesse módulo 3 com a matéria de genética, porque o módulo 2 também nós falamos um pouco aí sobre algumas características genéticas aí do ser humano. Então vamos lá. Nesse módulo 3, na primeira semana, a principal abordagem aqui do tema é a segunda lei de Mendel. O que prevê a segunda lei de Mendel? Ela é uma lei chamada de lei da segregação independente. O que quer dizer isso? Vamos analisar aqui no experimento que ele fez. Olha, ele fez um experimento utilizando características da ervilha, porque a ervilha é uma planta de fácil reprodução, né, de fácil desenvolvimento, reproduz muito rápido. Então, em pouco tempo, ele consegue ter várias gerações ali dessa planta e consegue acompanhar as várias gerações e a transmissão das características. Então, esse é o motivo pelo qual ele utilizou a planta de ervilha. Uma outra característica importante da ervilha é a capacidade de autofecundação. Ela se autorreproduz, né? Ou seja, com muita facilidade. Vamos analisar aqui o experimento que ele fez. Ele utilizou duas características. Então, nessa segunda lei de Mendel, ao invés de a gente trabalhar com um par de genes, serão dois ou mais pares de genes ao mesmo tempo. Ou seja, duas ou mais características. Então, vamos analisar. Na primeira geração, que é a geração P, né, parental, ele utilizou uma planta, né, puramente lisa e são duas características aqui. Ó. Essas duas características a planta é a cor da planta, verde ou amarela, e a textura da semente, lisa ou rugosa. Então esse Vzão aqui, ó, representando a cor da semente, certo? E esse Rzão representando a textura. Então aqui, ó, cor e aqui textura da semente, beleza? E do outro lado aqui a mesma coisa, né? No Vzinho. O Vzão representando a cor amarela e o Vzinho a cor verde. O Rzão, a característica, a textura lisa, e o Rzinho, a textura rugosa, ok? Então vamos acompanhar. Na primeira geração do cruzamento que ele fez, foi obtido aqui, ó, o cruzamento da primeira geração, foi obtido aqui 100% dos indivíduos, ó, com característica amarela e semente lisa. Então, semente amarela e semente amarela e lisa, correto? Então, se a gente observar aqui no texto, ó, vamos achar aqui onde que tem a parte que ele descreve as características, ó. Vamos ver aqui, ó, no texto. Ó. A cor da semente pode ser amarela ou verde, no formato rugoso. A cor amarela representada pela letra V, Vzão, e o verde, ó, Vzinho. Depois, o Rzão, a semente, já o formato liso pelo Rzão e o formato rugoso pelo Rzinho, tá? Então é o que eu tinha falado, beleza? Então vamos seguir aqui, ó. Depois ele fez a autofecundação entre essas plantas, ou seja, ele pegou ela e fez cruzamento com ela mesmo na representação. Então ele obteve ali, ó, proporções diferentes, porque ele pegou as plantas híbridas, né? O que ele fez aqui, ó, para fazer esse cruzamento e localizar os gametas, ele fez isso, ó. Vamos acompanhar comigo aí em roxo aqui, né, que eu vou fazer, ó. Para a formação dos gametas, você pega cada genótipo e faz isso, ó. Vzão, Rzão, tá aqui, ó.
Depois o Vzão com Rzinho, está aqui. Aí você pega a segunda letra, ó. Vzinho com Rzão, está aqui. E agora o Vzinho com Rzinho, está aqui. Então esse procedimento aí é utilizado para a formação de gametas, para ser utilizado no cruzamento, ok? Vou fazer mais uma vez aqui, ó, para vocês acompanharem, ó. Então, o que nós temos aqui? Eu vou fazer uma outra explicação para ajudar aí a ficar mais fácil, olha. O que nós temos aqui, ó? Um par de genes, Vzão e Vzinho, que representa a cor da semente. Cada característica precisa de 2 genes. Então, a cor da semente precisa de 2 genes, Vzão e Vzinho, cor da semente. Depois, ele colocou aqui, ó, Rzão, Rzinho, representando a textura da semente, se ela é lisa ou rugosa, ok? Então, o que nós temos que fazer na hora de formar os gametas? Nós temos que pegar um gene de cada característica e combinar com o gene da outra característica para formar os gametas. Então, vamos lá novamente, ó. Eu vou pegar o primeiro gene, ou seja, a primeira letra, primeiro gene. Eu não posso pegar o primeiro com o segundo, ou seja, não posso fazer isso aqui não, ó, Vzão, Vzinho não, porque senão eu vou formar o mesmo par da característica, eu tenho que misturar eles. Como que eu faço essa mistura de forma correta? Eu vou pegar o primeiro gene da cor e combinar com o primeiro gene da textura, que é o Vzão, Rzão, ok? Depois eu vou pegar o primeiro gene de novo da cor, combinar com o segundo da textura. Tá aqui, ó. Aí agora o que falta? O primeiro gene da cor eu combinei com todos da textura. Agora eu vou pegar o segundo gene da cor e combinar com todos da textura, ó. O segundo gene da cor com o primeiro da textura, o segundo gene da cor com o segundo da textura, que é esse de baixo aqui, ó. Ok? Aí como os genótipos são iguais, olha só. Como esse genótipo, esse conjunto de genes é igual a esse, então foi repetido aqui, ó. Os mesmos gametas, ó, repetiu todos aqui do lado de cá, ó. Por que isso é feito? Lembrando que isso é um cruzamento genético. Para fazer um cruzamento genético, a gente tem que ter a representação de, entre aspas, aí, masculino e feminino, né? Ou seja, 2 seres vivos, ou que tenham a mesma característica, ou de características diferentes, para fazer o cruzamento. Então aqui, ó, aqui é como se a gente tivesse a representação nesse cantinho aqui, ó. Vamos supor que deste lado aqui tem a representação da fêmea. Do lado de cá, a representação, aliás, a setinha, a bolinha com setinha do macho, né? E a bolinha com cruzinha, a fêmea. Então, 2 sexos diferentes ali. Se, olha só, se fossem características humanas, nós teríamos a seguinte situação, ó, prestem atenção. Se deste lado aqui que eu coloquei, bolinha com cruzinha representando o feminino, né, fosse uma mulher, por exemplo, cada conjuntinho desse aqui seria um óvulo, ó. Cada conjuntinho seria um óvulo. E do outro lado, se, né, a bolinha com a setinha ele representasse o homem, por exemplo, cada conjuntinho desse seria um espermatozoide, ó. Se fosse um homem ou se fosse, né, um outro tipo de animal, ó. Aí, o que é o cruzamento genético? Eu vou juntar a célula masculina com a célula feminina para formar o quê? Os filhos, ó. Que cada quadradinho desse ali representa um filho, ok? Então aqui, ó, se a gente... O que é feito nesse cruzamento? Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos traçar aqui em... Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar aqui o verde, né? Olha só, ele pegou o Vzão com o Vzão daqui, ó, e formou Vzão, Vzão. Depois Rzão com Rzão dali, ó, Rzão, Rzão. Então, essa representação de filho aqui, que eu estou circulando de verde, ó,
ele é a mistura do pai e da mãe. Então, qual que é a característica, qual que é o fenótipo desse indivíduo ali? As características em estudo são cor, né, verde ou amarelo, textura lisa ou rugosa. Então, aquele filho ali, ele tem qual característica? Ó, em relação à cor, se ele é Vzão, ele tem a cor dominante. Neste caso, a cor dominante é amarelo. Ó. Então, ele é amarelo. E qual que é a textura da semente dessa planta aí, dessa planta filha? A textura da semente dela também é dominante ali, ó. Então, lisa. Então, esta filha, essa planta filha, ela vai produzir sementes de cor amarela e textura lisa, sementes amarelas e lisas, ok? Então, assim foi feito para todos os outros. Agora, se a gente continuar aqui, ó, lembrando o seguinte, esse primeiro, ele tem que ir com todos aqui, ó, com todos aqui. E com isso a gente vai tendo o resultado aqui, ó, embaixo. Depois, o segundo, com todos lá em cima. O terceiro, com todos lá em cima. O quarto, com todos lá em cima. Então, é dessa forma que é feito, ok? Depois eu vou resolver aqui as questões lá embaixo para ajudar mais ainda aí, né? Então, se a gente analisar aqui, por exemplo, ó, a proporção obtida, ó, deixa eu limpar isso aqui. Qual foi a proporção obtida? Vamos aumentar aqui para a gente analisar isso com mais cuidado aqui, ó. A proporção obtida, ó, 9, 3, 3, 1. O que é isso? Vamos acompanhar comigo aqui, ó. 9. O 9 aqui representa qual característica? O 9 representa a característica dominante, que é a maior quantidade, ó, 9. 9 o quê? 9 sementes lisas e amarelas, que são as características dominantes. Então, aqui, ó, lisa e amarela. Então, essa aqui é lisa e amarela. Aqui também lisa e amarela. Onde tiver um Vzão e Rzão junto, é lisa e amarela. Ó, lisa e amarela. Lisa e amarela. Aqui também, ó. Aqui também. Todos na diagonal aqui, ó. Esse aqui também. Então agora vamos ver quantos que deu, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são os 9 que estão ali, ó. Vou fazer de outra cor o resto, ó. Então, esse 9 aqui, ó. Esse aqui, ó. Todos são amarelos e lisos. Qual que é o total de indivíduos que a gente tem nesse quadrinho aqui? 16 no total, certo? Então, esse 9 aqui, ó, é 9 em 16, porque no total aqui nesses quadrinhos nós temos 16 quadrinhos, beleza? Então, 9 em 16 é a proporção. Agora vamos fazer em outra cor aqui, vou fazer no roxo. O próximo aqui, que é o 3, ó, primeiro 3 aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó, esse que está sozinho aqui, ó. Qual que é o fenótipo dele, a característica dele? O Vzão quer dizer o quê? Amarelo. O Rzinho quer dizer rugosa. Então, amarela e rugosa. Esse aqui, ó, amarela e rugosa. Onde mais tem Vzão? Aqui embaixo, ó, amarela e rugosa. Então, nós temos 3, ó. 3, ó, amarelo e rugosa. Vamos mudar a cor aqui. Vamos pegar agora aqui em laranja. Esse aqui, ó. Vzinho quer dizer verde. Verde e liso, porque é o Rzão, né? Verde liso, verde e liso e verde e liso. Então, nós temos aqui mais 3, verde e liso. Ó, esse é o 3 aqui, ó, verde e liso. E o 1 que sobrou é o último ali, né? Vamos fazer ele em azul.
esse aqui, ó. Esse aqui, ele é, esse 1 aqui, ó, ele é verde, ele é totalmente recessivo, né? Verde e rugoso. Ok? Então essa é a distribuição aí e a explicação, né, dessas porcentagens. Beleza? Vamos lá agora, vamos dar a sequência aí, vamos para a nossa atividade, né? Vamos resolver aqui, ó. Aqui a gente já tem um exemplo parecido aqui na questão, só que aqui é com a mosca. Aqui a questão é o raciocínio é o mesmo, só mudou as características. Se você observar na atividade número 1, ó, a proporção em F2, ó, 9 em 16, 3, 3 e 1 em 16. Se você voltar lá na matéria que eu acabei de explicar, é exatamente isso. Só mudou o nome das características, ok? Nós temos aqui uma característica dominante e uma recessiva. Nós temos duas características, né? Em cada característica nós temos ali a condição dominante e a recessiva. Quais são as características aqui? Ó? Lá era a cor, verde ou amarela, e a textura lisa ou rugosa. Aqui nós vamos analisar na questão quais as características que nós temos aqui. Ó. A mosca Drosophila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes, facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são as das asas vestigiais e a do corpo escuro. Então, a asa vestigial e o corpo escuro são as características recessivas. Ó. Quando a asa não é vestigial, no caso que vestigial é recessivo, ela é selvagem, ok? Então, o que nós temos aqui? Olha só, em relação ao tipo de asa, vamos pôr aqui, ó, tipo de asa. Tipo de asa, ela pode ser selvagem ou vestigial, em relação ao tipo de asa. Em relação à cor do corpo, o corpo ou ele é, deixa eu ver aqui, escuro, o corpo ou ele é escuro, asas vestigiais e corpo escuro. O corpo escuro é o corpo só escuro, né? Quando ele não é escuro, ele é... Vamos ver aqui se está escrito. Não, é só escuro mesmo. Ele não, quando o corpo não é escuro, ele é claro. Logicamente, né? Eu estou viajando aqui na coisa. Cadê a outra característica, né? Ou o corpo é escuro, ou ele é corpo claro. Aí não foi citado, né? Por isso que eu fiquei pensando aqui. Não foi citada a característica ali. Ou ele é selvagem e claro, ou ele é escuro. Então vamos colocar aqui, ó, em relação à cor, né? Em relação à cor, ou ele é selvagem, né? No caso, selvagem não está errado. A cor ou é claro ou escuro. É estranho que deveria ter aparecido a característica aqui, claro, né? Tinha que ter colocado, mas ou ele é escuro, aquilo que não é escuro é claro. Então aqui ficou subentendido. Até eu parei e fiquei pensando assim, né? Mas se não é escuro, é claro. Ok? Então vamos resolver aqui. Vamos ver o que está perguntando aqui na questão. Assinale V para a verdadeira e F para as falsas. Letra A. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam a ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. Não, a proporção esperada sempre vai ser essa, 9, 3, 3, 1. Então, a dominância está aqui, olha, 9 indivíduos selvagens. Então, aqui é falso, porque está falando que não houve, ó, indicam ausência, né? Então, isso aqui que está errado. Não é que tem ausência, não, tá? Tem presença de dominância. O próximo. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente.
O que é um dihibridismo? Dihibridismo é dois híbridos. O que quer dizer a palavra híbrido? Híbrido mistura, né? Então, o que é um híbrido? Neste caso aqui, vamos pegar o exemplo aqui, ó, do tipo de asa. Ou a asa é selvagem, ou a asa é vestigial. Então, como nós temos duas situações diferentes para o tipo da asa, isso torna o animal híbrido. Então, o tipo de asa híbrido. Duas condições, tá? Ou vestigial ou selvagem. No caso da cor, né, o corpo escuro ou claro, é uma outra condição de mistura, duas opções. Então, torna-se aquela situação híbrida. Então, nós temos dois híbridos. Um híbrido, né, ou seja, mistura duas possibilidades ou mais para o tipo de asa, né, selvagem e vestigial, que é um híbrido. Ou nós temos a condição para claro ou escuro, que é um outro tipo de condição híbrida. Então, nós temos dois híbridos, tá? Um para cor, um para o corpo e um para o tipo de asa. Então, por isso, dihibridismo. Beleza? Então, aqui é verdadeiro. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei ou princípio da segregação independente dos caráteres. Está certo. Por quê? Se a gente ler lá no início da matéria, a condição para a segunda lei de Mendel ocorrer, nós temos que ter duas características ou mais, e aqui nós temos duas características, e elas precisam segregar de forma independente. O que é isso? Separar de forma independente, que é ocorrer essas misturas, selvagem com vestigial, corpo escuro, corpo claro. O corpo escuro ele pode ser tanto selvagem quanto vestigial. Então, e vice-versa com o corpo claro. Então ocorreu uma mistura. Os genes se separaram de forma independente, formando pares com características misturadas. Então isso mostra a independência dos genes nessa organização, ok? E o próximo, os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Essa é falsa. Por que é falsa? O que quer dizer cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos quer dizer cromossomos iguais. E neste caso aqui, os cromossomos eles são diferentes. Ó, os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Não, eles estão em cromossomos diferentes. Por exemplo, olha, o gene para selvagem está num cromossomo diferente do gene para vestigial, porque são diferentes, ok? Então, por isso ela é falsa. Então, neste caso aqui, a resposta, né, FVVF é para a resposta correta, né? Letra E, ok? Bora para a questão número 2. Aqui a gente vai demorar um pouquinho mais, nós vamos ter que fazer o cruzamento, né? Uma linhagem pura de variedade de ervilhas e sementes lisas, dominante, e flores brancas. Então, nós temos aqui, ó, lisa e branca. Foi cruzada com outra linhagem pura de uma variedade de sementes rugosas e roxas. Então, foi cruzado com uma rugosa e roxa. E aí a gente vai analisar o seguinte, olha, a cor lisa, ela é o quê? Dominante? Olha, tá aqui, ó, a lisa é dominante. Para cada característica, nós vamos escolher um tipo de letra. Para cada característica. Quais são as características em estudo aqui, ó? A condição lisa, ó, a condição lisa ou rugosa é textura. Então, a característica aqui em estudo é textura da semente. Então, nós temos aqui, ela pode ser lisa ou rugosa, ok? A outra condição em estudo é a cor. Ela pode ser roxa ou branca, né? Então, em relação à cor, ela pode ser roxa ou branca.
E aí é o seguinte, para cada tipo de característica, nós vamos utilizar uma letra. Então, para textura, nós vamos utilizar o Rzinho da rugosa aqui, ó. Então, nós vamos utilizar a letra R, tá? Rzão ou Rzinho. Para cor, nós vamos utilizar o B de branco, tá? Então, vai ser Bzão ou Bzinho, beleza? Então, como é que vai ficar? Ó? A característica dominante, vamos ver aqui, ó. A característica dominante, ela pode ser representada de duas maneiras. Nesse caso aqui, o liso é dominante, ok? Então, vai ser assim, olha. Como a gente vai usar o R, então vai ficar assim, ó. Rzão, Rzão, ou Rzão, ou Rzão, Rzinho, tá? Deixa eu separar aqui para não fazer confusão. E o rugoso, que é recessivo, só Rzinho, Rzinho. O roxo, que é dominante, vamos usar o B, vai ficar assim, ó. Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E o branco, Bzinho, Bzinho. Agora nós vamos colocar cada grupo de genes na sua característica. Só que para isso, ó, quando aqui no exercício fala assim, ó, as ervilhas, ó, uma linhagem pura, quando é linhagem pura, quer dizer que não tem genes misturados. Por exemplo, olha, quando a gente tem aqui, ó, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, qual dos dois é puro? Aquele que não tem mistura. Então, o Rzão, Rzão é o puro que nós vamos utilizar. Então, quando fala linhagem pura das lisas, aqui, ó, é Rzão, Rzão. No caso agora para a textura, né? O branco, o que é o branco? Olha, Bzinho, Bzinho, só tem uma opção, Bzinho, Bzinho. Agora, o rugoso e roxo. O rugoso, ele está relacionado ao quê? A textura, então só tem uma opção, Rzinho, Rzinho. Vou colocar aqui, Rzinho, Rzinho. E o roxo ele tem duas opções. Ou ele vai ser Bzão, Bzão, ou vai ser Bzão, Bzinho. Mas como falou também que usou linhagem pura, ó, pura, só Bzão, Bzão. Ó. Então, que a gente vai usar aqui, ó. Ok? Então, montei ali os genes para serem utilizados no cruzamento, ok? Então, vamos lá fazer esse cruzamento. Para fazer o cruzamento, eu tenho que selecionar os gametas. Vamos aqui do primeiro lado, liso e branco. Quais são os gametas a serem formados? Ó, se eu pegar aqui, ó, Rzão, Bzinho, Rzão, Bzinho, Rzão, Bzinho, Rzão, Bzinho. Fica tudo repetido. Então, na verdade, a gente só tem aqui Rzão, Bzinho. Só um gameta diferente. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Rzinho, Bzão, Rzinho, Bzão, Rzinho, Bzão, Rzinho, tudo igual. Então, Rzinho, Bzão, os gametas. Aí, fazendo o cruzamento aqui de lado, ó, nós vamos ter a seguinte situação. A gente vai fazer o joguinho da velha, ó, desse jeito assim. E vamos colocar esses gametas lá, ó. Rzão, Bzinho aqui. Rzinho, Bzão aqui. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho, Bzinho, Bzinho com Bzão, o Bzão vem primeiro, né, por ser dominante, Bzão, Bzinho. Então, nós temos aí a característica do filho da primeira geração. Essa aqui é a geração, vou colocar aqui, ó, geração, G de geração, F1, tá? Esse resultado aqui é da geração F1. A geração F1, ela é híbrida, características misturadas, né? Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho. Então, neste caso aqui, ó,
A ervilha, ela vai ser uma ervilha lisa, o Rzão, né? Olha só, se você tiver dúvida, você vai vir na legenda que eu fiz aqui em cima e analisar. Ó, Rzão é o que? Lisa. Então, ela é lisa, o Bzão é o que? Roxo. Então, ela é lisa e roxa. Então, esse indivíduo aqui, ó, é liso e roxo. Então, na primeira geração, ó, 100% dos indivíduos liso e roxo. Agora nós vamos fazer a geração F2. Vamos pegar aquele ali, ó. O que a gente vai fazer, ó? Rzão, Rzinho. Bzão, Bzinho. Sendo cruzado com ele mesmo, ó. Então, Rzão, Rzinho. Bzão, Bzinho. É só repetir ali, né? Aí, ó, vamos fazer esse cruzamento. Para fazer esse cruzamento, a gente vai ter que montar um quadro aqui, ó, com 16 quadrinhos, ok? 4 de um lado, 4 do outro. Eu vou apagar aqui, vou ter que apagar por causa do espaço, tá? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, Rzão. Vou colocar uma cor mais visível aqui, né? Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, com Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho. Aí, para a formação dos gametas, vai ser assim, ó. Rzão, o primeiro com o primeiro com o segundo. Depois, segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Lembrando o seguinte, o primeiro gene em relação à textura, o primeiro gene da textura com o primeiro da cor. Primeiro gene da textura com o segundo da cor e assim vai. Então, ó, o gene da cor, Rzão, aliás, o gene da textura, o Rzão, com todos da cor. Depois, o Rzinho com todos da cor também, ok? Então, vamos lá, montar esse cruzamento aqui. Ó, vou fazer aqui 1, 2, 3, aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos ver se vai dar, né? Acho que dá aqui. Vamos lá, então. Aí, ó. Então, nós vamos pegar lá o primeiro, né, ó. Quer ver? Ó, Rzão, Bzão. Aliás, Rzão, Bzinho. Fiz errado aqui, gente. Peraí. Rzão, Bzão mesmo. Deixa eu só apagar aqui. Então, ó, Rzão primeiro, né? Rzão, Bzão. Depois Rzão, Bzinho. Agora, Rzinho, Bzão. Rzinho, Bzão. E o Rzinho, Bzinho. Aí, como eles são iguais, eu vou repetir do lado de cá, ó. Rzão, Bzão. Esse aqui, né, é igual ao outro. Rzão, Bzinho. Rzinho, Bzão. E Rzinho, Bzinho. Aí, vamos fazer esse cruzamento então, ó. Eu só vou juntar as letras, ó. Rzão, Rzão. Bzão, Bzão. E agora eu vou juntando todos, ó. O primeiro lá, né? De novo, ó. Rzão, Rzão. Bzão, Bzinho. Rzão, Rzinho. Bzão, Bzão. Rzão, Rzinho. Bzão, Bzinho. Agora vamos para a segunda linha, né? Então, esse aqui com todos lá de cima. Então, vamos lá. Rzão, Rzão. Bzão, Bzinho. Rzão, Rzão. Bzinho, Bzinho.
Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, Bzinho, Bzinho. Agora esse aqui com todos lá de cima. Sempre o dominante vem primeiro, ó. Rzão, Rzinho, Bzão, Bzão, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, Rzinho, Rzinho, Bzão, Bzão, Rzinho, Rzinho, Bzão, Bzinho. Agora esse aqui com todos lá em cima. Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho, Bzão, Bzinho, né? O dominante primeiro. E Rzinho, Rzinho, Bzinho, Bzinho. Esse é 100% recessivo, ok? Agora eu vou utilizar cores diferentes para a gente achar a proporção, né? A pergunta aqui foi, olha, caso os híbridos sejam fecundados, que é o que nós fizemos, posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas, então nós temos que achar aqui, ó, rugosas e brancas, será a seguinte, rugoso e branco. Vamos achar aqui onde que tem rugoso e branco ao mesmo tempo. Para ele ser branco, o branco é... Olha só. O rugoso é recessivo, né? Então nós temos que achar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma cor. Vou pegar a cor laranja, né? Onde que nós temos o rugoso? O rugoso nós temos onde tem Rzinho, Rzinho. Então, ó, todos que tem R, começa com Rzinho é rugoso, ó. Ó. Então nós temos aí, ó, 4 opções de indivíduos com característica rugosa. 4 opções. Só que aí a pergunta aqui, ó, quer saber quantos indivíduos rugoso e branco ao mesmo tempo. Ou seja, totalmente recessivo, ok? Esse aqui, ó, esse aqui, ele é rugoso e roxo. A característica aqui é roxa, ó. Então, rugoso e roxo. O outro, rugoso e roxo, porque o Bzão quer dizer roxo, né? Esse de baixo aqui, ó, rugoso e roxo. Então, o único que é rugoso e branco é esse último aqui, ó. Então, quantos nós temos no total aqui, ó? Aqui dentro, ó, nessa parte aqui, ó, nós temos 16. No total, são 16 aqui, ó, total. Agora, desses 16, quantos tem a característica que foi pedida lá em cima? Apenas um. Então, nós temos 1 em 16. Então, a resposta para essa questão, letra A. Se for para a gente achar a proporção dos outros, né, o que nós teríamos que fazer? Analisar um a um aqui, igual a gente fez lá na explicação da matéria, ok? Então, a resposta aí, letra A. Beleza? Vamos agora então para a questão de número 3. A questão de número 3, ela pergunta, ó, de acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho terá gametas. Quais são os gametas que serão formados a partir deste genótipo aqui, ó? Como eu falei para vocês antes, ó, eu ensinei lá na matéria, né? Bzão, Bzão, Czão, Czinho, é o genótipo. Quais são os gametas que serão formados? O que nós temos que fazer? Ó, o primeiro, né, a primeira característica com o primeiro aqui, eu tenho que pegar o B, que é a primeira característica. Ó, quantas características nós temos aqui? Duas. Ó. Uma característica, duas características. Então, a letra B representa uma característica, o C representa outra. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Pegamos o primeiro com o primeiro, então o primeiro gameta vai ser Bzão, Czão. Agora nós vamos pegar o Bzão com Czinho, então o segundo gameta, Bzão, Czinho. Aí continuando, esse aqui com esse, só que ficou repetido, ó, vai formar o mesmo Bzão, Czão de novo. Aí a gente pega ele com esse aqui, formou o mesmo de novo. Então, na verdade, nós temos só esses dois tipos de gametas aqui, ó, ok? Então, a resposta para essa questão aí, Bzão, Czão
e Bzão, Czinho, letra C. Ok? Vamos agora para a questão de número 4. Questão de número 4, ó. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal. Então, duas características, ó. Olho escuro e normal, duas características. O escuro com a letra C e o normal com a letra M. Casa-se com um homem de olhos claros e míope. Então, aqui, ó. Claro e míope. Ok? Sabendo que olhos escuros e visão normal são determinados por um gene dominante. Então, ó, esta informação nos diz que a mulher, as características da mulher são características dominantes, neste caso aqui, beleza? Calcule a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros, né? Ou seja, com a característica do pai, olho claro, e visão normal, que é a característica da mãe. Então, nós temos que analisar a possibilidade de nascer com essas duas características que eu circulei aí, ok? Para isso, nós temos que fazer o cruzamento. Vamos montar o cruzamento. Então, eu vou fazer aqui no espaço da questão 5, porque não tem espaço lá, né? Então, vou fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. Calcule a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os genes da mãe, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, colocar cruzando com o pai, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Ok? Para fazer esse cruzamento, eu tenho que formar os gametas. Aquele processo que eu ensinei para vocês, ó. Primeira característica com o primeiro gene da cor, com o primeiro da doença, com todos da doença, né? Então, ó, primeiro gene da cor com o primeiro da doença, depois com o segundo, depois aqui com aqui e aqui, ó. Ok? Então, com isso, nós vamos ter os gametas sendo formados, ó. Então, vamos colocar aqui de lado, ó. O primeiro lá, ó, formado foi Czão, Mzão, depois Czão, Mzinho, depois Czinho, Mzão e depois Czinho, Mzinho. Agora, a gente faz a separação aqui, né? Para cada um desses a gente põe uma linha, ó. Agora do outro lado, ó, o primeiro Czinho, Mzinho, Czinho, Mzinho, Czinho, Mzinho, Czinho, Mzinho. Na verdade é só um tipo que foi formado, né? Então eu vou colocar ele ali em cima, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Czinho, Mzinho. Aí como resultado, ó, esse com ele, depois aqui. Então, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Agora lá, ó. Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho. Agora esse. Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho. Sempre o dominante primeiro. E agora esse aqui, ó. Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Então, o que nós precisamos encontrar aqui? Nós temos que encontrar, vamos lá nos que eu circulei, olha. Um filho de olhos claros. Para ele ter olho claro, ele tem que ser Czinho, Czinho. Vamos achar aqui onde tem o Czinho, Czinho. Ó. Então, ou é esse, ou é esse aqui, ó. Só que ele tem que ter olho claro e ao mesmo tempo ser normal. Para ser normal, ele tem que ter Mzão, né? Então, é aqui, ó. Então, é esse aqui, ó. Tá? Agora, como é que a gente acha a resposta? Nós vamos colocar como que vai ser a resposta. Nós vamos colocar em probabilidade. Qual que é o total de filhos que nós temos aqui?
nessa situação que a gente fez? Olha, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 filhos aí, 4 possibilidades de filhos. Vamos colocar a resposta aqui assim, né? 4 possibilidades de filhos. Então, 4 é o total. Eu coloco 16... Aliás, tá errado aqui. Estou confundindo com outra questão, né? A gente coloca aqui ó, o total por baixo. 4, né? Agora, desses 4, que é o total de possibilidades, quantos tem olho claro e é normal? Apenas 1. Então, eu coloco esse 1 aqui em cima. Ok? Então, a resposta da nossa questão aí, ó, a resposta da nossa questão é 1/4. Ou seja, uma em cada 4 possibilidades terão olho claro e serão normal. E vai ser normal. Ok? Então, a resposta aí é 1/4. Número 5. Um indivíduo com genótipo. Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Aqui tem uma fórmula bacana para você utilizar da seguinte maneira. Ó, vou fazer ela aqui. Ó. Fórmula para achar o número de gametas. Você vai pegar o seguinte, olha, o número de gametas ele é igual a 2 elevado a n, sendo que o n aqui, ó, o n significa o quê? Olha, o n é o número de heterozigotos. Que é isso? Hetero, diferente. Homo, igual. Então, heterozigoto, genes diferentes. Homozigoto, genes iguais. Nós vamos pegar aqui o heterozigoto, só os genes que são diferentes. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, a fórmula é 2 elevado a n. Então, 2 elevado ao número de heterozigotos. Nós vamos analisar esse genótipo, quantos pares diferentes nós temos. Olha, veja bem. Azão, Azinho. O azão, Azinho é formado por genes diferentes? Eu tenho um azão, um dominante e um recessivo, um azinho. Então, o azão, Azinho, o primeiro aqui, ó, nós vamos contar ele. Ok? O próximo par, Bezinho, Bezinho, eles são iguais? São, então esse eu não conto, esse eu não considero aqui, tá? Por quê? Eu estou procurando só os pares que têm genes diferentes. Então, Bezinho, Bezinho, não. Czão, Czinho é heterozigoto? Tem genes diferentes? Sim, então eu conto ele. Ó. Então, eu conto ele também. O próximo, Dzão, Dzinho. O próximo par, né, do D, tem genes diferentes? Tem. Dzão, Dzinho. Então, eu conto ele também. Então, quantos pares heterozigotos nós temos nesse genótipo? 3. Os 3 que eu marquei de azul lá. 3 heterozigotos. Então, eu venho e coloco o número aqui, ó. 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a quanto? Igual a 8, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, nós temos 8. Poderão ser formados 8 gametas diferentes aí. Que é a resposta, então, letra C. Beleza? Então, com isso, nós finalizamos aí a primeira semana, né? Do PET 3. Beleza, pessoal? Até mais, então. Até o próximo vídeo aí da segunda semana.